Muito bem. Glória a Deus. Uma honra, uma alegria muito grande poder vir aqui novamente nesse retiro. Hoje eu vim acompanhado da minha esposa Melissa. Por favor, fica em pé para os irmãos te conhecerem. Glória a Deus. Ela é argentina, mas ela fala muito bem o português. E nós moramos em Agudos, interior de São Paulo, que é uma cidade que fica do lado de Bauru. Bauru, os irmãos todos já conhecem, né? Por causa do sanduíche, sim ou não? Muito bem, nós estamos ali. E para que você me conheça um pouquinho ou saiba de que buraco que eu vim, quando eu tinha 15 anos eu fui convidado para tocar numa banda lá na minha cidade. Os caras usavam drogas, eu comecei a usar drogas com eles todos os dias. E eu fui expulso de uma escola e fui parar numa outra escola para terminar o terceiro colegial. Eu era skatista, sentava na última carteira com gorro, brinco, corrente, aquelas calças de skatista, né, pichava muro na rua. E eu sentava na última carteira, vivia de noite, dormia de dia, chegava na segunda aula todos os dias. A diretoria me tolerava, queria que eu passasse logo para eu não repetir, ter que passar mais um ano na escola. Mas tinha um professor de história ali naquela sala que era um discípulo de Jesus. E ele, no meio da aula de história, ele olhou para mim e disse assim: Deus pode mudar a sua vida. E continuou dando aula de história. Eu falei assim: professor, está maluco? Eu que uso droga, é ele que fica louco? O que ele está falando? Mas sabe que aquela semente ficou, lembra de Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir. E aquela semente ficou, começou a produzir fé onde não existia, começou a produzir interesse por Deus que não existia. E eu fui lá na casa desse meu professor de história. Professor, minha vida está toda destruída, você falou que Deus podia mudar minha vida e eu preciso dessa mudança. Aí ele falou: Márcio, existem dois reinos, o império das trevas e o reino de Deus. Para você ser transportado do império das trevas, você precisa passar por uma porta. Que está escrito aqui em Atos 2:38, lê aqui: arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Resumidamente, ele me levou até a porta do reino. Eu me arrependi, ele me batizou dia 23 de maio de 2004. Minha vida mudou completamente, nunca mais eu voltei para droga, para cigarro, bebida e a bagunça toda que eu fazia antes. Minha vida mudou completamente. Eu gosto muito de 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E esse meu professor de história, ele me evangelizou dentro da sala de aula, me batizou, me discipulou, e hoje nós somos companheiros de presbitério lá em Agudos. Olha que história bonita, né? E glória a Deus. Então eu estou contando essa história aqui para vocês só para que você saiba de que buraco que eu vim. Amém? Muito bem. Nós estamos com o tema desse retiro sobre maturidade. E na live que os irmãos fizeram, acho que foi o John, o Dani Gotti e o Bernardo, acho que foi o mês passado, o John trouxe ali um esboço de 3 aspectos que nós precisamos crescer em maturidade. A maturidade no nosso compromisso com Jesus Cristo, a maturidade no nosso compromisso com o corpo, e a maturidade no nosso compromisso com a missão. Então eu vou tentar explorar um pouco esses 3 aspectos e andar em cima disso. Amém? Mas antes de entrar nesses 3 aspectos, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Eu preparei aqui alguns slides, acho que são 4 só, tá? E nessa introdução, eu gostaria de ler um trecho de um livro do Jorge Mitian, chamado Curados pela Palavra, que eu ajudei a traduzir do espanhol para o português, e tem um trecho ali que me sacudiu. E ali ele descreve a igreja imatura, e é impressionante. É um trecho pequeno, e eu gostaria que você prestasse atenção, eu vou fazer a leitura. Amém? Diz assim: o homem transformou sua relação com Deus em religiões e tradições. Hoje, para a maioria dos cristãos, tanto evangélicos como católicos, a religião consiste em cerimônias,
rituais, costumes, cultos ou missas. Conta com um bom louvor, um grande programa, um excelente pregador e música de alto nível. Quer se trate de um ritual tradicional ou pentecostal, percebe-se que não passa apenas de uma religião exterior. Os pregadores religiosos apenas dizem coisas lindas às pessoas, não falam de pecado. Hoje estamos diante do perigo de nos transformarmos em uma religião amoral. Note que eu digo amoral e não imoral. O que é algo amoral? Algo amoral é não fazer referência daquilo que está bem e daquilo que está mal. Isso é algo amoral. Fala-se de paz, de perdão, de bênção, de poder, de prosperidade. Nos dizem, tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Prestem atenção, nesses tipos de igrejas, não é dito que mentir é pecado. Não se menciona que fornicar é pecado, nem que adulterar é pecado. Tampouco se ensina que os filhos têm que obedecer a seus pais, ou que o marido deve ser amável com sua esposa. Não se diz que corresponde à mulher se sujeitar ao marido. Não se adverte que não pode roubar, que não deve dar e nem receber suborno, que não pode ter relações sexuais antes do casamento. Dessas coisas não se falam. Enquanto o povo continua em pecado, os pastores e pregadores tocam violino, colocam uma música linda, suave, para tranquilizar as pessoas. Do mesmo modo que Davi tocava harpa para Saul. Saul era um rebelde contra Deus, um espírito mau vinha sobre ele e o atacava. Saul, rei de Israel, estava endemoniado. Como Davi tinha a unção de Deus, foi contratado para tocar harpa para Saul. Quando tocava, os demônios saíam, e Saul se sentia melhor. No entanto, não era possível para Davi tocar às 24 horas do dia, de modo que quando parava, os demônios voltavam. O espírito mau vinha de novo sobre Saul. Notemos que o efeito do ambiente da unção junto com a música conseguia aliviar momentaneamente a Saul. No entanto, o problema não tinha uma solução final. A sua maldade, sua rebeldia não mudava. Lamentavelmente, em muitos lugares hoje também é assim. Tem-se criado um aparato religioso que funciona muito bem comercialmente. Até são montados sistemas que progridem. Então, falar de pecado nesse ambiente pode significar uma diminuição na participação das pessoas. Muitos dizem, eu já tenho problemas demais e suficientes em minha casa e em meu trabalho. No domingo eu quero ir para a igreja e não ouvir coisas que me incomodem. Quero encontrar um ambiente confortável, receber uma palavra de ânimo com boas vibrações. Gente, eu fiquei absurdado. Não é que ele descreveu o negócio? Já faz alguns anos. Misericórdia. Meus irmãos, aqui ele descreveu a desordem, uma igreja imatura, que nem sabe se lá se experimentou o novo nascimento.
Mas nós já temos aprendido que o novo nascimento, a regeneração pelo novo nascimento, meus irmãos, é a porta de entrada para avançarmos para a maturidade. Não tem como alcançar a estatura de Cristo se não experimentarmos o novo nascimento antes. Não tem como amadurecer na nossa fé se a gente não for regenerado antes pelo novo nascimento. Lembra de Atos 2:38? A palavra de Deus diz que nós precisamos nos arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. A porta do reino de Deus, a primeira etapa. Antes de entrar no caminho para a gente avançar na maturidade, é preciso passar pela porta. Mas, meus irmãos, essa porta, Jesus disse que é estreita, lembra de Mateus 7,13? Entrai pela porta estreita. Mas Jesus também disse que tem outra. Qual é a outra porta? A porta larga. Então tem duas, tem uma estreita e tem uma larga. Mas às vezes, irmãos, eu confesso que eu fico um pouco assustado, porque parece que ninguém fala, mas está na mente de muitos. Aquele evangelho das 3 portas, acho que é o Juan Carlos Ortiz que falou. O evangelho das 3 portas. Essa porta larga aqui, que conduz para a perdição, é aquela porta do mundão. Aquela porta lá da cachaça, lá da bagunça, da orgia. É a porta que os mundanos entraram. Eu não estou nessa porta aí não. Eu não entrei por essa porta aí não. Mas a estreita, que só Jesus renunciar a tudo, também não deu. Então eu crio aqui uma porta do meio. E eu estou aqui, eu não estou lá na bagunça da orgia do mundão lá não. A porta estreita aqui não deu, mas eu criei uma do meio, aqui eu estou nessa agora. Meus irmãos, a boa notícia é que essa porta do meio, ela não existe. Se nós não passamos pela estreita, nós estamos na outra. Só existem essas duas. Então é muito importante nos acertarmos com a porta estreita, calcular o preço e passar pela porta estreita. Quando nos arrependemos, somos batizados e recebemos o Espírito Santo. Aí nós experimentamos a regeneração do novo nascimento, isso é poderoso, meus irmãos. Eu acho que foi em Porto Alegre que eu ouvi um irmão contando de um testemunho de 2 amigos de infância que cresceram juntos no Oriente Médio, e quando eles ficaram adultos, um foi para um lado, o outro foi viver a vida em outro lado, longe, e um deles queria porque queria encontrar esse seu amigo. E ele começou a buscar na internet e começou a procurar o seu amigo e colocar o nome dele e tal, e não encontrava o seu amigo de infância. E teve um grupo de pessoas que disseram assim, olha, tem um grupo de religiosos que se reúne em volta de uma mesa branca, eles consultam os espíritos, e esses espíritos, eles encontram qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E ele foi lá, no centro espírita, dar o nome do seu amigo lá, para encontrar. Eles consultaram os espíritos, e um espírito disse assim, o seu amigo é fulano de tal? É esse. Então, ele morreu. Não, ele morreu, como assim? Não é possível. Ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. E ele saiu frustrado, porque ele não conseguiu nem despedir, ele queria encontrar o seu amigo de infância. E diz que muito tempo depois, eu não sei aonde, ele encontrou o amigo dele na rua. Você está vivo, como é possível? Sou eu, estou vivo aqui em carne e osso. Não, não é possível, me falaram que você morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. O amigo disse assim, essa é a data do meu batismo. Aleluia! O novo nascimento é poderoso, meus irmãos. Você entende, o batismo não é um ritual, não é um símbolo. É uma realidade espiritual, tem valor no mundo espiritual.
Quando nós somos regenerados pelo novo nascimento, quando nós nos arrependemos, somos batizados e recebemos o Espírito Santo, os demônios nem nos enxergam mais, porque agora nós somos uma nova criatura, em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É o único jeito de destruir o corpo do pecado que Paulo fala em Romanos 6. O que é esse corpo do pecado que Paulo fala em Romanos 6? Esse corpo do pecado é uma estrutura interior. O pecado ele tem raciocínio, ele manipula, ele coloca datas. O único jeito de destruir essa estrutura interior é nascendo de novo. Lembra que ele fala em Romanos 6? Eu fui crucificado, considerai-vos mortos. Sabendo isso, nosso velho homem foi crucificado. O novo nascimento faz isso com a gente. Ele crucifica o nosso velho homem. É o único jeito de avançarmos para a maturidade, meus irmãos. Volta lá na introdução. Aí. A regeneração pelo novo nascimento. É o único jeito de avançarmos para a maturidade. Amém, meus irmãos? Você tem convicção do seu novo nascimento? Se você tem, você é etapa vencida. Isso daí. Avancemos dentro do caminho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Ponto número 1. A maturidade e o compromisso com Cristo. Meus irmãos, esse compromisso com Cristo, ele começa com essa revelação aqui, ó, de Romanos 10, 9. Está escrito assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, amém? Por que amém? Hã? Por que amém? O que está escrito aí? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Lembra de Romanos 14, 9? Foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressurgiu. 2 pontos. Para ser Senhor. Lembra de Filipenses 2:11? Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Lembra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5? Nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus como Senhor. Epa, peraí, Márcio, para tudo. Você está nos dizendo que Jesus não é o Salvador? Não, irmão, não estou dizendo isso. Jesus é o Salvador, o único, o bendito, o glorioso Salvador. Mas, vírgula, qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Eu tenho que submeter a minha vida debaixo do seu senhorio, porque não existe salvação sem senhorio. Por quê? Porque Jesus não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Então, se eu submeto a minha vida debaixo do seu senhorio, consequentemente, ele se constitui o meu Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, gente, olha só. Não é simplesmente uma fórmula que eu repito aqui na frente com a mão para cima. É um estilo de vida. Por quê? Porque essa palavra confessar, ela vem do grego exomologeu. Vão ver? Repete aí comigo. Exomologeu. Aí, nós estamos falando grego. Sabe o que significa essa palavra exomologeu? Significa comprometer-se com. Então não é simplesmente repetir com a boca que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, comprometa-se com Jesus como Senhor da sua vida. E creia que Ele ressuscitou. Será salvo. Então, meus irmãos, é muito mais do que uma fórmula a ser repetida. É um estilo de vida que desemboca numa mudança no dia a dia. E aonde a fé entra em tudo isso?
nesse compromisso de submissão e fidelidade a Jesus como Senhor da nossa vida? A fé entra, irmãos, da seguinte forma. Acho que primeiro a gente precisa definir o que não é fé, né? O que não é fé? Gente, olha só, fé não é concordar com a existência de Deus. Isso não é fé. Ah, eu concordo que Deus existe. Que bom, mas isso não é fé. Fé não é concordância intelectual com os versículos bíblicos. Eu concordo com o que está escrito na Bíblia. Que bom, mas isso não é fé. O que é fé? Fé é um compromisso com quem você crê. Consigo me explicar? Gente, vocês estão aqui? Então, se eu creio em Jesus, eu estou dizendo para vocês que eu tenho um compromisso de fidelidade e obediência a Ele. Porque fé é um compromisso com quem eu creio. Se eu creio em Jesus, eu tenho um compromisso com Ele e com a sua vontade. Amém, meus irmãos? Então, se o senhorio de Cristo não trazer uma transformação, uma mudança de segunda a sábado, nós seremos a igreja do domingo, mas não seremos a igreja da segunda. O senhorio de Cristo, ele acaba com aquela vida dupla. No domingo é o melhor crente, na segunda é o pior mundano. No domingo canta louvor, na segunda fala palavrão. No domingo ora, na segunda mente. E aí vai vivendo aquela vida dupla, dá uma esfregadinha com o pecado e depois dá uma esfregadinha com o Espírito Santo. Não, meu irmão, o senhorio de Cristo vem para colocar um ponto final nessa vida dupla. Amém, meus irmãos? E Ele nos dá um fundamento para avançarmos nessa maturidade, no nosso compromisso com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso cabeça. Eu sei que a gente gosta muito de usar aquela metáfora da igreja como um hospital de doentes. Mas às vezes, irmão, parece que esses doentes não ficam curados nunca. Não parece? Parece que esses doentes nunca levantam da maca, nunca se tornam enfermeiro para ajudar os médicos dos médicos com os próximos doentes que estão chegando. É óbvio que Jesus veio para os doentes, para aqueles que precisam de médico. Mas, meus irmãos, se nós já nascemos de novo, somos discípulos de Jesus já faz 5 anos, nós não somos mais um doente. Agora o doente é aquele que está lá no mundo e não conhece a Deus. Então, se eu estou há tantos anos andando com Deus, agora eu já não sou mais uma vítima, eu não sou mais um coitadinho, eu não sou mais um doente, agora eu sou a solução. Eu não sou mais o veneno, agora eu sou o antídoto. Eu não sou mais uma dúvida, uma pergunta, agora eu sou a resposta. Amém, meus irmãos? Pare de ser um problema e comece a ser a solução. Você é a parte visível de Deus aqui na terra. E aí tem aqueles discípulos de Jesus que eles começam a ter revelação e são impactados com a realidade e a verdade do senhorio de Cristo. E começam a se posicionar. A primeira coisa que eles mapeiam, o nosso inimigo público, aborto e ideologia de gênero. Aí a gente se sente aprovado porque se opõe publicamente ao aborto e à ideologia de gênero, mas na nossa vida pessoal nós somos um problema, com a vida toda desordenada. Sabe por quê? Falta senhorio de Cristo. Então, meus irmãos, nos posicionar debaixo do senhorio de Cristo, fazendo esse voto de fidelidade, essa entrega voluntária, vai sim nos ajudar a identificar o nosso inimigo público, o aborto e a ideologia de gênero.
mas também vai nos identificar, nos ajudar a mapear o nosso inimigo pessoal. Nosso inimigo pessoal, nós mesmos. O meu inimigo pessoal sou eu mesmo. O teu inimigo pessoal é você mesmo. Nós temos um inimigo público em comum, a ideologia de gênero e o aborto. Mas nós temos um inimigo pessoal, nós mesmos. E nós temos que dar a cruz para ele. E nos posicionando debaixo do senhorio de Cristo, é verdade, sim, como disse o Cacilhas, que nós seremos perseguidos. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu não sei se você já percebeu como está aumentando. O Eduardo de Orlando, o pai da Sara, ele contou um testemunho que ele estava saindo do aeroporto, pegou um Uber para ir para casa. O Uber bateu num carro, e aí o Eduardo foi chamado para ser testemunha de que esse Uber não estava errado. E aí esse Uber foi na sua casa, Sara, é isso, né? E ele começou a conversar, o Eduardo começou a conversar com esse motorista do Uber. E começou a semear e tentar encontrar ali uma brecha para pregar o evangelho para ele. Esse motorista do Uber começou a contar que ele fazia parte do movimento globalista, que está arquitetando mundialmente a extinção dos cristãos. A destruição dos valores da família. Alguém disse aqui no meio do louvor ontem, nós estamos em guerra. Nós estamos mesmo. Não sei se você percebeu, mas nós estamos em guerra. Tem um pastor amigo nosso, conhecido nosso de Lençóis Paulista, que foi processado porque eles fizeram um culto ao ar livre e ele leu Gênesis. Deus criou o homem e a mulher. Foi processado em R$40 mil, em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Porque ele leu a Bíblia num culto ao ar livre, irmão. Tem pastor em Recife preso porque reprovou a feitiçaria. Tem pastor em Vitória preso porque orou na frente de um quartel, na rua. E com isso, o que eles estão fazendo? Estão mandando um recado para nós, né? A gente prende os primeiros 10 pastores para mandar um recado para a gente, né? Não confronte o Estado. Qual é o plano da agenda progressista? Dá poder ao Estado para definir o que é e que não é ser humano. Para definir a liberdade do ser humano. Essa é a agenda progressista. Dá poder de Deus ao Estado. Não mexa com o teu pai, Estado. Não mexa com o teu Deus, Estado. Não com confronte. E aí, se a gente se posicionar, nós seremos perseguidos. E Satanás, ele se aproveitou do nosso silêncio, da nossa omissão em relação a essas esferas da sociedade, que nós deveríamos pensar nesses assuntos que não estamos pensando. Hoje, agora a gente já está atrasado, né? Nós nos preocupamos com o céu e abandonamos a terra. Agora eles já tomaram quase todas as mesas de trabalho. Mas nós já vimos na Bíblia o Estado querendo substituir o lugar de Deus. Você lembra de Daniel? O Estado chegou até mudar o nome daqueles nossos 3 irmãos. Você lembra? O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. O Estado deu o nome Todes para eles. Tá vendo que interessante? As coisas mudam, mas não mudam, né? Deu o nome para eles de Cedraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que significa Ananias? Jeová é misericordioso. O Estado deu o nome para eles de Cedraque, amigo do rei. Misael significa quem é como Deus. O Estado deu um nome para eles de Mesaque. Quem é como Acu, Deus da lua. Azarias significa Deus é o meu socorro. O Estado mudou o nome dele para Abidnego, servo de Nego, o ídolo que representa Mercúrio.
E se nós nos posicionamos, nós seremos perseguidos. Se você quiser falar alguma coisa, eles vão te perseguir, mesmo querendo falar. Na Venezuela, em Cuba, se você fizer uma crítica virtual ao governo, é 25 anos de prisão. Então, meus irmãos, olha onde que vai dar o senhorio de Cristo. Nós estamos em guerra, a eclésia, contra as portas do inferno. Mas nós não vamos arredar o pé. Nós vamos ficar firmes, em nome de Jesus, porque o Senhor, daqueles nossos 3 irmãos, que entrou lá com eles na fornalha, vai entrar junto com a gente também. E eles que saibam que se nós formos perseguidos, nós não vamos negar a nossa fé. Deus é poderoso para nos livrar, mas se não nos livrar, nós não vamos negar a nossa fé. Nós vamos permanecer firmes. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem, ponto número 2. A maturidade e o compromisso com Cristo. Gente, olha só, nós vamos ler a Bíblia agora de trás para frente. Deixa eu correr um pouco aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz o seguinte, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Uau, que pecado grave é esse que não tem nem sacrifício mais? O versículo anterior explica. O que diz o versículo anterior? Não deixemos de congregar. Só que quando a gente chega no versículo 25 de Hebreus 10, logo depois a sociedade bíblica colocou um título, e a gente acha que ele esgotou o assunto, e no versículo 26, a gente acha que ele está começando um assunto novo. Não, senhor, porque o versículo 26 começa com uma palavra explicativa, porque está explicando o versículo anterior. No versículo anterior ele dá um mandamento, desobedecer é pecado. Olha o mandamento, não deixemos de congregar, porque se a gente decidir isso deliberadamente, consciente, não vou mais congregar, não tem mais sacrifício, irmão. Vai fazer o que agora? Olha aqui, ó, como nós precisamos amadurecer e consolidar o nosso compromisso com os irmãos. Você quer dizer para o irmão que está aí do seu lado? Não deixe de congregar, meu irmão. Não deixe de congregar, meu irmão. Em 2015 eu fui com o Cláudio Lancioni, presbítero em Rosário, ministrar num retiro no Peru, e ele escreveu um trecho sobre isso daqui que eu fiquei aleluiado, irmão. Eu quero ler para vocês, é bem curtinho. Olha só, ele está abordando isso aqui, ó, maturidade e o compromisso com Cristo, no nível mais fundamental, mais básico de compromisso com a igreja, irmão. Olha só o que ele fala. No nível mais fundamental de compromisso, os discípulos deveriam ser fiéis em ir em todas as reuniões. É impossível trabalhar com uma visão de formação de vidas se os irmãos não vão aos encontros. A irregularidade nos encontros mostra um nível muito baixo de compromisso com Deus e com o grupo. Todos temos situações familiares e pessoais para faltar nas reuniões. E apesar disso,
os líderes e discípulos fiéis fazem os arranjos necessários para não faltar. Já percebeu? Todos os irmãos deveriam se acostumar a planejar a semana de tal modo que consigam ir em todas as reuniões, não só os encontros gerais de domingo, mas também na igreja na casa. Quando isso não ocorre, é porque estamos dando mais prioridade para outras atividades. Meu irmão, Jesus nos comparou com ovelhas. Ovelha é um animal gregário. Sabe que é animal gregário? Criado para andar em rebanho. Não se isole, meu irmão. Lembra de Provérbios 18:1? Aquele que se isola, busca o próprio interesse. Não se isole, meu irmão. Amém? Você lembra de João capítulo 5? Aquele paralítico que fazia 38 anos que estava num tanque chamado Betesda. Eu considero essa história a mais triste da Bíblia. Esse paralítico estava há 38 anos na frente de um tanque chamado Betesda. O anjo descia de tempo em tempo, movia as águas, e o primeiro enfermo que fosse colocado lá naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. Tinha uma multidão de enfermos naquele lugar. E Jesus apareceu ali, olhou para aquele paralítico de 38 anos e perguntou assim: você quer ser curado? Meio óbvio, né? E a resposta daquele paralítico é a mais triste de todas. Você lembra qual foi a resposta? O que ele respondeu? Eu não tenho ninguém. Meu Deus. Você sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. O que hoje é a casa de misericórdia, irmão? A igreja. Então, peraí. Significa que ele estava há 38 anos na igreja e não tinha nenhum amigo? Não pode acontecer isso no nosso meio, irmão. Não pode acontecer isso no nosso meio. Nós precisamos fazer amigos no meio dos irmãos. E essa palavra não é para você se vitimizar. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama para o aniversário, ninguém dá parabéns para mim no WhatsApp. Não, irmão, é para você levantar os seus olhos e observar quem é aquele que eu preciso introduzir na vida da igreja, como Barnabé fez com Paulo. Amém, meus irmãos? Compromisso com o corpo de Cristo. Ponto número 3. Ponto número 3. A maturidade e o compromisso com a missão. Gente, esse texto aqui, ó, de Êxodo 3, é o chamado de Moisés, que eu aprendi com o Dani Gotti. Eu vou usar aqui, Dani, por favor, com os direitos pagos, eu vou repetir a tua palavra. Êxodo capítulo 3, Deus chama Faraó. Vem, eu vou te enviar a Faraó, para que tires o meu povo Israel do Egito. E é muito interessante, eu não sei se você já parou para observar os detalhes das desculpas que Moisés dá. A primeira desculpa que Moisés dá, está no versículo 11, ele fala assim, ó: disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? É uma desculpa. Não, eu não sou como o John, o Daniel, né, homens de envergadura, o Dani Gotti, o Cacilhas. Quem sou eu? A outra desculpa que o Moisés deu,
Está no capítulo 4, versículo 10. Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Eu sou pesado de língua e de boca, eu sou gago. Eu tenho enfermidade, eu tenho limites, eu tenho problemas, eu estou cheio de limitações, Senhor. Como que eu vou responder ao teu chamado? A terceira desculpa que Moisés dá é, capítulo 4, versículo 13 de Êxodo: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Sabe o que é isso? Desculpa. Tudo desculpa. E aí, sabe qual que é a gravidade disso? É porque, olha só, irmão, Deus, Ele levanta o homem da lama e do pecado, mas Ele não levanta ninguém que fica dando desculpa. Nós precisamos parar de dar desculpa. Quando eu for rico eu faço a obra de Deus, porque para fazer a obra de Deus precisa de dinheiro. Aí fica rico e não sai da Europa, agora estou passeando na Europa, não dá para fazer a obra de Deus. Quando eu for casado eu faço a obra de Deus, porque para fazer a obra de Deus precisa ser casado. Aí casa, está cuidando das coisas da casa e não faz a obra de Deus. Não responde ao chamado. O dia que eu tiver empregado, o dia que eu tiver carro, eu faço a obra de Deus, porque eu preciso de emprego, carro. Tudo desculpa que a gente dá, irmão. Nós vamos parar de dar essas desculpas. Paulo fala para Timóteo o seguinte, não despreza o dom, o chamado, aquilo que você carrega, não despreza. Sabe por quê, irmão? Porque olha só, aquilo que você despreza, você perde. Esaú desprezou a primogenitura, perdeu a bênção. Gênesis 25, 34. Golias desprezou Davi, perdeu a batalha. 1 Samuel 17, 42. Mical, esposa de Davi, desprezou ele no seu coração, nunca teve um filho com ele. 2 Samuel 6, 16. Porque aquilo que você despreza, você perde. Quer dizer para o irmão que está do seu lado aí, não despreza o que você tem, meu irmão. O primeiro exemplo é, Esaú desprezou a primogenitura e perdeu a bênção. E aí o Senhor perguntou a Moisés, como o Dani Gotti falou ontem, inclusive, repetiu. O Senhor perguntou a Moisés, o que você tem aí na tua mão? Eu tenho um cajado, poderia ser um chapéu. Eu tenho um cajado. Aí Deus disse assim, então é com esse cajado que você vai fazer a obra. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que Deus quer usar a tua vida agora, é já, com o que você tem na mão. Não espera aquele ideal que não chega nunca, a gente fica idealizando. Não, é agora, é com o que você tem na mão, levanta. Tem pessoas na sua cidade que Deus vai conectar com você. Você vai ser o pai, você vai ser a mãe dessas pessoas, dessas novas ovelhas que estão lá na sua cidade. Deus quer usar a tua vida para fazer discípulos, para batizar as pessoas.